e de repente ele está lá no Antigo Testamento falando do dilúvio. Daqui a pouco ele está um pouco antes do dilúvio falando de Caim quando matou Abel. Daqui a pouco ele fala de Davi, ele fala de Salomão. Ele não explica o texto que ele leu. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gladstone Rothschild. Você está no nosso canal. Este canal é nosso porque a partir do momento que você assiste esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o teu like, o seu comentário, você passa a fazer parte deste canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o teu like, também digita aí o teu comentário para que a gente possa interagir um pouco mais. E vamos levar o reino de Deus adiante. Pregação da palavra. A pregação das Escrituras é de suma importância para o avanço do reino. É através da pregação da palavra que os pecadores são alcançados, é através da pregação da palavra que o reino de Deus avança, pois o evangelho é anunciado. É através da pregação da palavra de Deus que a igreja se mantém sadia na prática da doutrina, impedindo assim a entrada das heresias. A pregação da palavra é um fator fundamental para que a igreja se mantenha de pé e a obra de Deus seja feita nesta terra. Mas como pregar a palavra com eficácia? Como pregar a palavra de forma a realmente cumprir o propósito de Deus? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Devido a isso, muitos cursos são oferecidos, muitos manuais são escritos e a gente até se alegra por isso porque tem bons materiais que visam ajudar as pessoas a pregarem a palavra de Deus de uma forma eficaz. Mas esse vídeo não se trata de mais um curso ou de um manual. Mas eu vou falar aqui sobre 3 coisas que são primordiais e essenciais para a pregação eficaz da palavra de Deus. A primeira coisa, ler o texto. Ler o texto bíblico é a primeira coisa. A pregação, ela parte do texto. A pregação, ela sai do texto. A pregação, ela emana do texto. Certa vez eu vi um pastor de uma grande igreja que tinha um programa na TV. Ele foi iniciar uma pregação e ele deu o título da pregação. Eu me lembro do título, mas eu não vou falar aqui. E ele disse, eu vou falar sobre tal assunto. E ele falou o assunto que ele ia falar. E então ele disse, eu vou ler o texto tal, e ele anunciou o texto. E ele falou assim, na verdade eu nem precisava ler um texto, porque os brasileiros têm costume de ler um texto. Os americanos nem leem o texto e eles já vão no assunto que eles vão falar. Ora, irmãos, era um pastor de uma grande igreja, um pastor que tinha um programa na TV, creio que ainda tem até hoje, mas isso está errado. Não se há pregação sem a palavra. Quando alguém vai pregar, ele precisa ler o texto. Mas não é só ler o texto diante do auditório. Por quê? Porque é preciso um preparo antes. Ninguém pode ir para a tribuna, ninguém pode ir para o púlpito, ninguém pode ir para o altar com a responsabilidade de transmitir uma palavra e não ler o texto antes. Não ler o texto, não estar familiarizado com o texto que ele vai ministrar. Então, é necessário ler o texto bíblico, ler o texto. Ler o texto no preparo, ler o texto várias vezes, ler o texto de forma que o texto ele venha ficar cravado na mente. Existem alguns que até conseguem decorar o texto. Ler o texto bíblico é primordial. Não adianta ter um assunto para falar, não adianta ter um tópico para abordar, mas não ter texto bíblico, porque a pregação ela parte do texto. Ela parte do texto. Nós pregamos a Escritura. Nós não pregamos aquilo que pensamos. Ah, eu pensei em algo legal aqui. Eu pensei sobre a glória de Deus. Vou falar sobre a glória de Deus. Ah, eu pensei sobre um Deus que cura.
vou falar sobre a cura, vou pregar sobre a cura. Peraí, mas qual é o texto? A pregação ela tem que partir do texto, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que me vem na mente, não é aquilo que eu acho, é aquilo que está no texto. Então, ler o texto, ler o texto da palavra, ler o texto da Bíblia Sagrada para levar para o público, para os ouvintes. É chato alguém que está, às vezes, com a responsabilidade de pregar e ele já foi avisado há muito tempo antes que ele vai pregar. Pessoas que eles foram avisados uma semana antes, 2 semanas antes, e aí de repente ele chega no altar e ele começa a folhear a Bíblia para lá e para cá, procurando um texto para ministrar. Isso é muito chato. Por quê? Porque aqueles que estão olhando para o altar, aqueles que estão olhando para o pregador, eles estão vendo o desespero, né, com que a pessoa fica folheando a Bíblia para lá e para cá. E a realidade é uma só: a pessoa não se preparou para ministrar, não se importou, não separou um tempo. Ah, mas é que a minha vida é corrida, a minha vida ela é difícil, então eu tenho muitos afazeres e eu não tive tempo. Se não teve tempo de preparar, então não pregue, porque aqueles que estão ali para ouvir, eles estão para ouvir algo de Deus, algo preparado por Deus. E pregação é coisa séria, não se pode levar qualquer coisa para os ouvintes. Então a primeira coisa para se pregar com eficácia é ler o texto. Ler diversas vezes o texto, a ponto de, por mais que não se consiga memorizar o texto, mas a pessoa estar familiarizado, ficar familiarizado com o texto que ele vai ministrar. Então, ler o texto é a primeira coisa. Depois, o que é pregar? Como pregar com eficácia? Explicar o texto. É preciso explicar o texto. O texto lido tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Não há pregação eficaz sem que o texto seja explicado. Existem pessoas que leem o texto, mas esquecem-se do texto que leu. A pessoa lê uma passagem que está falando sobre um milagre, ele lê algo que está falando sobre um milagre de Jesus e de repente ele está lá no Antigo Testamento falando do dilúvio. Daqui a pouco ele está em um pouco antes do dilúvio falando de Caim quando matou Abel. Daqui a pouco ele fala de Davi, ele fala de Salomão. Ele não explica o texto que ele leu e ele começa a atirar para todos os lados. É preciso explicar o texto. O texto lido tem que ser explicado. O texto lido não é pretexto. Não, eu vou ler um texto e depois vou começar a falar e não vou explicar nada e vou ficar falando e as pessoas ouvindo e não entendendo nada, não compreendendo nada, não aprendendo nada. E aí quando se termina a pregação, não teve edificação nenhuma. Ah, mas teve movimento, porque o pregador gritou, porque o pregador pulou, porque o pregador apontou para A, para B, para C, mas não teve edificação. Porque a edificação ela vem quando se há explicação para o povo entender o que é que aquele texto está falando, por que é que aquele texto está ali, a quem o escritor está se dirigindo. Foi uma situação que ele viveu, foi uma situação que ele observou, foi algo que Deus deu a ele diretamente. Nós temos na Bíblia escritores que ele viveu uma situação e ele escreveu aquela situação. Nós temos também escritores que eles não viveram, mas eles tiveram conhecimento de tal situação, então colocaram ali no texto sagrado pela inspiração divina. Temos visões, profetas que passaram por visões, como foi o caso de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Temos profetas que foram levados a determinados lugares para ver uma ação, para dali Deus
trazer uma aplicação, como foi o caso de Jeremias, no capítulo 18, ali na questão do vaso do oleiro. Enfim, essas questões precisam serem notadas para que elas sejam explicadas ao público. Então, é preciso explicar o texto. Uma vez que o pregador leu o texto, explicou o texto, ele precisa aplicar o texto. Aplicar, trazer uma aplicação. Porque pregação precisa ter aplicação. A pregação não pode ser uma aula de história. Porque alguém pode dizer assim, olha, eu leio o texto, eu sei trazer uma boa explicação sobre o texto porque eu conheço a história, eu conheço as línguas originais, eu conheço o contexto, então eu consigo explicar bem. Mas somente explicar não é tudo, porque é preciso ter a aplicação. Eu citei aqui o caso de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é um texto histórico que diz respeito à nação de Israel. Parte da profecia se cumpriu, outra parte ainda vai se cumprir. Porém, nós temos ali algo extraordinário que pode muito bem ser pregado, ser lido, ser explicado e ser aplicado sobre os ouvintes, ou seja, é uma passagem que tem para nós uma lição muito importante. A aplicação ali é algo extraordinário. Toda a Bíblia é sagrada, todas as passagens que nós lemos, por mais que seja algo histórico, até mesmo uma profecia que já se cumpriu, geralmente as profecias lá do Antigo Testamento, né, que tem muitas profecias que falam diretamente com Israel, por mais que essas profecias já tenham se cumprido, mas a gente tem aplicações. Ora, a gente tem a passagem quando Deus abriu o Mar Vermelho. Que coisa linda, já aconteceu, não é nenhuma profecia, é um fato que já aconteceu. O povo de Israel passou, os egípcios morreram, enfim, mas para nós tem uma aplicação extraordinária. O livramento de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, o domínio de Deus. Então nós vemos aí a questão da aplicação, que é algo fundamental, porque se alguém pegar para falar lá sobre a abertura do Mar Vermelho, e aí ele fala sobre o Mar Vermelho, por que tem esse nome, ele explica a localização do Mar Vermelho, ele fala a profundidade do Mar Vermelho, aí ele fala sobre os egípcios que vinham atrás, ele fala sobre como eram as carruagens dos egípcios, como se vestiam os cavaleiros egípcios, os soldados egípcios, ele fala sobre o vento que Deus soprou, da onde veio aquele vento, e ele explica tudo, né, de uma forma minuciosa, mas não traz uma aplicação, ele vai falhar. Vai falhar porque o povo vai ter uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de arqueologia, mas não vai ter a aplicação da palavra. Então, pregação da palavra requer leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Essas três coisas, leitura, explicação e aplicação. Aí a gente tem uma pregação eficaz. A pregação eficaz não é aquela pregação que a pessoa faz e que chama atenção pela sua forma de falar. É bom, Deus usa pessoas assim. Tem pessoas que são muito usadas por Deus, a gente sabe disso, e glória a Ele por isso. Mas tem gente que pensa que a pregação eficaz é isso. Mas a pregação eficaz começa com a leitura, com a explicação e com a aplicação. Este é o caminho que nós devemos de percorrer para pregar de uma forma eficaz. Então preguemos a palavra de Deus. Vamos nos esmerar na leitura do texto. Vamos nos esmerar no estudo para poder explicar o texto. E vamos nos esmerar para poder trazer a aplicação do texto, é claro, de uma forma correta com as escrituras sagradas. O povo tem que entender, esse texto está falando comigo. Aí alguém diz, não, mas aí também tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que consagrar. Nós vamos falar nisso em um próximo vídeo.
vamos estar falando em um próximo vídeo sobre a questão da vida do pregador. A gente vai falar nisso em um próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, permitindo Deus.